Oi pessoal, tô aqui no nosso cantinho pra gente bater um papo e eu falar um pouquinho mais de informações, né? Então hoje eu queria trazer um pouquinho de sinergia. O que é a sinergia? Então sinergia, num grosso modo, é quando eu misturo dois ou mais produtos. Esses produtos, eles podem interagir formando uma mistura homogênea ou eles podem juntos, mas não se misturarem. Então a gente fala que é uma mistura heterogênea. Um exemplo muito simples que eu dou na aula, quando eu dava aula presencial, que saudade de vocês. Mas imagina que eu vou fazer um molho para minha salada e eu misturo vinagre, o produto A, com o produto B, que é o azeite. Por mais que eu misture antes de colocar na salada, eu vou continuar vendo esse produto A e B. Então a soma de A mais B vai dar AB. Eu continuo sabendo o que são esses dois produtos. Quando eu for fazer uma mistura, por exemplo, a gente vai montar um spray. Então, eu vou usar água, um produto A, e vou usar álcool de cereais, um produto B. Quando eu misturo esse A e B, eles formam um produto C. E eu não sei mais o que é a água e eu não sei mais o que é o álcool, porque eles se misturaram. Então, a priori, quando a gente fala que um óleo essencial ele tem uma funcionalidade, ele tem uma atuação farmacológica por causa de seus ativos químicos, eu estou dizendo que um óleo essencial eu posso descrever em pesquisas ou eu posso criar um roteiro e dizer, olha, o óleo essencial ele é composto de terpenos e terpenoides. Os terpenos são mono, sesc de terpenos e os terpenoides vão ser álcool-aldeídos, cetonas, lactonas, óxidos, cumarina, furanocumarina, essa série, dezenas, às vezes centenas de compostos que um óleo essencial tem. Eu posso fazer uma pesquisa e dizer, olha, o linalol presente no óleo da lavanda e no óleo do rosewood tem uma ação, por ser um álcool terpenoide, ele vai ter uma ação antisséptica. Ou o linalol, ele é um ativo químico que na atuação farmacológica ele vai fazer a modulação da serotonina, trabalhando nos receptores serotoninéticos. Tudo bem. Mas quando eu falo que um óleo essencial ele tem um sinergismo e que jamais alguém vai conseguir copiar esse sinergismo, e aí todo mundo, eu vou misturar um pouco de assuntos, mas todo mundo fala, ai Sâmia, tem que pedir uma cromatografia? Eu falei, olha, quem importa para saber a qualidade daquela colheita, daquele lote que está sendo comprado, a gente verifica numa cromatografia. Mas quando eu inalo o óleo todo, eu tenho uma amostra olfativa junto com todos os laudos, eu tô olhando a atividade do óleo essencial, de lavanda, de alecrim, pode ser QT1, QT2, QT3, por quê? Porque ele vai ter um ativo no rosmarinos officinalis do alecrim, talvez ele tenha, dependendo do quimiotipo, uma diferença em termos de percentual. Então, o percentual que tiver maior, a gente usa como referência. Mas, num sinergismo do óleo essencial, é muito difícil eu dizer que todos aqueles ativos químicos que vão ter uma ação nos seus sítios alvos específicos, eles têm uma ação em conjunto. Então, quando a gente explica em aula o que é dosagem e o que é sinergia, eu, além de usar o sinergismo individual de cada óleo com aquela dezena, com aquela centenas, às vezes, de ativos químicos, eu vou especificamente, por exemplo, essa época que a gente está vivendo de pandemia, eu preciso de um óleo que tem uma ação bactericida, fungicida, viricida, mas se eu quiser ter uma sinergia com uma maior atuação nesta área de asepsia, eu posso misturar, por exemplo, o cravo, porque ele tem fenol, o tomilho, que ele tem fenol, e o orégano, que ele tem fenol também. Então, eu estou usando uma bomba de fenol. Na verdade, quando todos os ativos desses três óleos, mais o tea tree, que o majoritário dele é o terpene for all, que a gente tem que olhar
num determinado percentual, por exemplo, de 39 até 49, então a gente sabe que dentro dessa curva estatística, com erro para menos e para mais, ele tem que estar para ter uma ação terapêutica que a gente espera, lendo em todos os livros. Então, se eu vou misturar e fazer uma sinergia, eu, Sâmia Maluf, dentro dos meus cursos, eu explico o seguinte, então, conceito de sinergia, fazer um produto individual, tá? Então, eu estou tratando uma pessoa que tem uma onicomicose, por exemplo. Ela pode usar Saltitri, que é puro, e a gente hoje está recomendando cada vez menos quando é o uso constante durante muito tempo, por uma questão que pode até criar uma dermatite de contato. Mas vamos dizer que eu vou diluir no óleo de nim e fazer uma sinergia que tenha um alto poder antisséptico para vírus, tanto para um molusco contagioso, quanto para um fungo de onicomicose, quanto para sei lá, como uma sinergia antisséptica para colocar no álcool de cereais. Então eu vou misturar todos os óleos essenciais e esperar que o sinergismo de um produto A, mais um produto B, mais um produto C, mais um produto D, que aqui eu falei de 4 óleos, eles vão criar um produto XPTO, criado pela Sâmia Maluf, ou por vocês. O que eu, nas sinergias, eu levo em consideração? Então, quem faz o curso comigo, eu falo muito de harmonia dos aromas. Por quê? Porque os óleos, dependendo da densidade desses óleos, eles vão ter uma volatilização, sendo uma volatilização rápida, que a gente chama de notas altas ou notas de cabeça. Ele vai ter uma volatilização de um óleo de nota média, que é mais lento que o de nota alta, e um óleo de nota baixa, tá? Que ele basicamente vai demorar muito para volatilizar. Então, o vetiver seria uma nota base, um gerânio é uma nota média e um limão ele é uma nota alta. Quando eu misturo, pensando numa função, que nem aqui eu estava explicando para você, fungicida, eu vou pegar dentro dessa tabela de harmonia dos aromas, eu posso começar olhando as notas. Então eu vou presenciar, fazer o diagnóstico, pegar aí a escolha dos óleos essenciais e vou escolher, por exemplo, um óleo mais de base, que pode ser a copaíba, a resina da copaíba. E por que eu começo pela nota mais baixa? Porque ela vai segurar todos os outros óleos. Depois eu posso usar o orégano, ou eu posso usar o tomilho, o cravo também tem uma nota média, e eu posso colocar o tea tree, que ele tem uma nota mais para alta, é uma alta média, tá? Ou eu posso pôr o limão também, se não for sair ao sol. Então eu vou escolher de acordo com as notas e a forma que eu for usar. E eu vejo quais são os majoritários desse óleo. Então eu vou lá olhar a formulação farmacológica, eu vou olhar para fazer um perfume medicinal, tá? E por que isso? Porque a ação farmacológica eu sei que vai existir, mas não é legal a gente criar um perfume medicamentoso que o aroma seja um pouco mais legal. Por exemplo, nessa sinergia, o orégano e o tomilho, para mim, não são aromas que são da minha escolha. Eu sei que eles são medicamentos e eles têm fenol e eles vão ter essa ação farmacológica. Mas o cravo, para mim, ele, além de me lembrar dentista, porque na minha época eles usavam, nem sei se era o eugenol, mas o óleo de cravo para anestesiar, mas a gente também usava o cravo no arroz doce. Então, para mim, o cravo me traz na minha memória emocional uma coisa gostosa que me lembra infância, que me lembra a casa da minha avó e da minha tia. Então, dentro da minha memória, para mim foi muito legal fazer isso. Agora, quando eu vou fazer uma sinergia, dentro da consulta, depois do diagnóstico e na escolha dos óleos, eu vou propor e escolher vários óleos, entre eles nota alta, média e baixa, e que tenham uma ação farmacológica de acordo com seus ativos. E eu normalmente proponho para aquele interagente. Por que eu proponho para ele? Porque se essa pessoa estiver passando todos os dias um perfume medicamentoso, mas muito desagradável, porque assim, para mim, eu sei das funções do tomilho, mas ele é bom? Eu não gosto muito, ele me remete a BHC, a desinfetante.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar menos do tomilho, vou usar um pouco menos do orégano, mas eu vou usar mais do tea tree, da melaleuca e um pouco mais do cravo, independente de ser uma nota que ela tem uma intensidade maior. Talvez eu nem precise usar tanto cravo, porque a intensidade dele, o aroma desse óleo, ele é muito ativo. Então, eu normalmente tento dividir num papel, vejo o que esse interagente gostou. Normalmente eu seguro todos os óleos juntos e eu com um papel, tá, peço para esse interagente inalar todos eles juntos e dizer, esse aroma é agradável, e individualmente eu ponho para ele o tomilho, o orégano, a melaleuca, o cravo, o limão, para ver qual que ele se identifica mais. Então eu acho que isso são as dicas que, para a gente montar uma sinergia, eu tenho que pensar muito bem nesse interagente. Eu tenho que ter feito uma boa consulta, eu tenho que ter feito uma boa anamnese com ele, eu tenho que fazer uma anamnese que não tenham óleos, que tenham interações medicamentosas com medicações alopáticas que ele está tomando. Eu posso verificar as notas altas, médias e baixas, que não é extremamente necessário. Isso é uma prática que eu uso há mais de 40 anos quando eu faço uma sinergias, isso por causa de aulas de perfumaria. E eu quero ter aquela ação de um modo agradável. Então, sinergia, ela deve ter os ativos químicos, que tem a atuação farmacológica que a gente espera, que eu posso utilizar mecanismos de volatilidade de cada óleo essencial, criando um medicamento, mas que esse medicamento possa ser um perfume e que ele seja agradável e que a gente tenha uma memória emocional agradável, que é o que a aromaterapia se propõe: tratar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e também na área vibracional, tá? Então o tripé da aromaterapia é esse, tanto no uso sozinho quanto em sinergia. Eu espero ter deixado algumas informações que tenham utilidade para vocês e que é uma pergunta que muita gente me coloca no curso.